Eletricidade, o combustível do futuro. O fornecimento de eletricidade na Grã-Bretanha. A transição para a energia elétrica começou em 1881, onde foi feita pela primeira vez para venda. A energia começou a ser usada somente para iluminação, substituindo as lâmpadas a gás pela sua maior limpeza e claridade. Mas não existiam grandes empresas ainda. Por conta das leis, a energia não poderia ser passada por fronteiras, ou seja, as empresas locais forneciam energia para as cidades. O uso da energia elétrica somente para iluminação não durou muito tempo. Na época não existiam formas eficientes de armazenar energia, então a produção estava perdendo capital usando somente para iluminação, chegando a mais de 80% de desperdício às companhias de energia. Elas mesmas começaram a usar outras formas de utilizar a energia produzida para gerar todo o potencial de capital que essa energia trazia. A energia precisava ser melhor utilizada para gerar mais capital. Então, em seu discurso de posse de 1895, Coronel Crompton passou algumas ideias onde a eletricidade poderia ser usada de forma que não somente nos picos, mas também nas outras horas do dia, a energia produzida não fosse desperdiçada. E essas formas foram o uso dela para as fábricas, tração dos bondes e dos trens, para o uso na cozinha e outros usos domésticos em geral, como aquecimento. Por uma questão de logística, os usos domésticos de eletricidade foram deixados para depois. E no início de 1900, as fábricas e os trens já começaram a se adaptar para o uso de energia elétrica. O uso doméstico da energia, mesmo após bons anos, ainda era bem medíocre, pelo fato da ligação da casa à rede elétrica e a sua manutenção era somente acessível àqueles com uma quantia bem considerável de dinheiro. Mas os dinheiros estavam muito interessados no uso doméstico, que faria com que as curvas de uso de energia diminuíssem, equilibrando bastante as curvas e os picos semanais que, mesmo com a introdução dos trens e fábricas, ainda ocorriam. Produtos elétricos começaram a ser introduzidos por empresas a fim de atrair novas pessoas para o uso de correntes elétricas até 1914, mas nada muito impressionante foi inventado. Porém, a quantidade de produtos e variedade das marcas já era incrível para a época, que além dos fogões e aquecedores e outros itens domésticos, que na verdade eram manuais, foram embutidos como motores para aumentar o uso da energia elétrica. Os engenheiros elétricos perceberam que para as pessoas com menos dinheiro começassem a usar a energia elétrica, teriam que produzir uma coisa mais eficiente, sendo pelo menos melhor que os produtos que utilizam gás, ou que por conta da sua eficácia, os valores dos produtos e do cabeamento fossem suficientes para gerar interesse e não somente aqueles com mais dinheiro. O aumento do uso de energia de forma residencial veio de várias partes, dentre elas os diferentes métodos de cobrarem seu uso, que diferente do inicial, onde se cobrava por cada joule, medida de energia utilizada, uma tarifa básica foi estipulada e um valor decorrente do seu uso bem menor era aplicado, ou que os utensílios domésticos, por conta do seu design e sua eficiência, sejam atrativos para seus consumidores, e até a produção das redes elétricas por toda a cidade, facilitando o cabeamento nas casas, não somente introduzindo uma rede até as mansões que podiam pagar por isso. Mas a maior parte do uso de energia doméstica vinha de seus utensílios, ou seja, o aumento do capital da produção de energia se baseava no design dos seus produtos domiciliares. Até a década de 1930, a maioria dos aparelhos elétricos não eram mais eficientes nem superiores aos aparelhos a gás. A maioria dos aparelhos da década anterior tinha uma aparência tosca e desengonçada, o que é contra a visão da eletricidade como uma fonte moderna de energia. Uma exposição montada pelo Conselho de Battersea em 1927 apresentava claramente o quão antiquado e desajeitado eram os aparelhos apresentados por eles, se comparados com o futurismo projetado pela EDA no design da capa de 20th Century Cookery. Os fogões apresentados nessa exposição eram um ótimo exemplo de quão obsoletos eram esses produtos, principalmente porque possuíam um design anacrônico que imitava os fogões a lenha ou a gás. Esse design não passava confiança no consumidor de que a eletricidade era um avanço. Por parte dos engenheiros das centrais de elétrica, não havia nada a ser feito em relação aos problemas de design dos produtos, pois por lei eles ficavam restritos a gerar e fornecer eletricidade. Nos anos de 1920, como um todo, não houve muitos esforços para melhorar o design dos aparelhos, pois o número de consumidores era pequeno, o que dificultava a perspectiva de vendas em massa. Além do que as voltagens entre as companhias elétricas eram diferentes, o que dificultava ter economia de escala na manufatura. Por outro lado, no início dos anos de 1930, os aparelhos elétricos tiveram um bom barateamento, e a partir desse momento os fabricantes começaram a dar mais atenção à eficácia e à aparência dos aparelhos. A queda do preço da eletricidade foi o motivo principal para existir o interesse no design. Com essa diminuição foi possível ter uma perspectiva de mercado de massa. A ideia já colocada na mente das pessoas pela EDA de que a eletricidade era um combustível moderno poderia atrair mais clientes desde que o design correspondesse a essa ideia. Enquanto isso acontecia na Inglaterra, os norte-americanos estimularam outra ideia, a de imagens modernas. Elas traziam um valor comercial, o que fazia com que os produtos fossem imagens claras de progresso, o que fez os britânicos seguirem a mesma ideia. Um dos primeiros e mais conhecidos redesenhos de aparelhos elétricos foi feito pelo Dr. S.Z. de Ferranti. Sua mudança foi nos aquecedores elétricos de água e do ambiente. O aperfeiçoamento no design que ele fez interferiu principalmente no modo que o calor era distribuído. Ele aumentou a eficácia utilizando um refletor parabólico que irradiava numa grande área, o que dava uma prova visual maior de calor. Além dessas mudanças, ele ainda ofereceu várias versões, uma básica, uma mais simples e outra com efeitos georgianos, além de um modelo que poderia ser colocado na lareira. Mais importante do que a eficiência e a aparência discreta, de bom gosto, os aquecedores Ferranti também tinham as qualidades tecnológicas e modernas atribuídas à eletricidade. A crença de que a aparência familiar ajudaria a passar pelos preconceitos contra a eletricidade fizeram com que os aparelhos eletrônicos imitassem a aparência de seus antecessores, como por exemplo, os aquecedores que simulavam estufas de carvão. A partir do início da década de 1930, os designers
designers começaram a mudar e representar os conceitos atribuídos à eletricidade como limpeza, silêncio e instantaneidade, através de detalhes baseados no estilo da Art Deco. O aparelho de rádio nos anos de 1931 era o aparelho elétrico mais popular da sua época, com aproximadamente cada casa possuindo o seu próprio. Dotados de um design futurista para a época, os aparelhos de rádio não gastavam quase nada de energia para o seu funcionamento. Muitos dos lares da época de 1920 tiveram o rádio como seu primeiro aparelho eletrônico, devido ao seu baixo custo e também ao fato do mesmo trazer um ambiente totalmente diferente para dentro das existências da época. O design dos rádios passaram por 3 etapas de percurso em sua ascensão, em seus primeiros modelos atendendo uma demanda popular, que na época não prezava por estética, mas sim por evolução tecnológica. Com isso, os rádios possuíam muitas válvulas e botões. Já os modelos seguintes, devido a uma estética muito mais parecida dos modelos concorrentes, os designers da época começaram a pensar no ambiente em que os mesmos iriam ser inseridos, as salas das famílias. Com um design muito associado à estética das salas de estar da época, os rádios enfrentaram então um problema que era estarem parecidos demais com os outros móveis da mesa, sendo confundidos com armários de bebida. No terceiro estágio do seu design, no entanto, a marca Echo foi precursora de modelos mais ligados ao futurismo tecnológico. No entanto, a criação de um modelo adequado para os rádios nessa época foi difícil, passando por Sergei Chermayev e Wells Coates, e ainda assim, modelos que não satisfaziam a empresa, até então, realizaram um concurso para a criação de um modelo definitivo, reduzindo seu tamanho, inspirando-se em formas portáteis, como bagagens de mão. A partir dos anos 1970, a tendência já era a adoção de um imaginário de ficção científica. Dito tudo isso, e baseado nas questões de Sebastian Dettering, uma apresentação de TED Talk, What Designs Say About You, pode-se concluir que cada trabalho projetado por um designer deixa sua marca em meio à história da humanidade. Assim, depende de seu criador ter o discernimento do que aquilo pode vir a se tornar no futuro. Além disso, por trás de cada projeto traz consigo determinados valores junto à sociedade em que ele reside. E para cada trabalho executado, existe um pensamento ético de como ele pode afetar a sociedade, positivamente ou negativamente.